Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 18 de dezembro de 2025, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao coração dos irmãos. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, Clube de Membros, botão assinar, aqui em cima, sentindo o coração abençoar esse ministério. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa. Nós vivemos etapas, né, irmãos, e nessas etapas de provações, etapas de aperfeiçoamento, etapas de amadurecimento espiritual, isso tudo é necessário viver, né? E Deus, ele usa cada etapa desses processos para poder nos levar a uma maturação. Eu acho que um dos exemplos que eu gosto sempre de dar é de Eliseu, quando ele recebe ali a porção de Elias, quando ele passa a ser profeta no lugar de Elias, né? Elias é levado por um redemoinho aos céus, uma carruagem de fogo, né, e seus cavaleiros, é o que Eliseu grita, e ele é arrebatado, é levado pelo Senhor, trasladado. Agora, antes disso acontecer, Eliseu ele passa por etapas. Ele passa por etapas, e essas etapas elas foram indispensáveis, e isso traz para nós um ensinamento, porque a primeira etapa foi Gilgal, e Gilgal fala de círculo, fala de circuncisão, foi o lugar onde Josué ele circuncidou o povo, quando o povo saiu do Egito, passou pelo deserto 40 anos e chegou em Canaã. Então o primeiro lugar que Elias e Eliseu passam foi em Gilgal. Então isso fala de quê? De uma separação, de uma santidade, de Deus retirar da nossa vida tudo aquilo que precisa ser retirado, coisas do deserto, coisas do mundo, coisas que ainda estavam entranhadas em nós. Então esse era o primeiro passo, o passo da separação, da santificação. A circuncisão no Antigo Testamento era como se fosse o batismo. Era um ato público de fé, uma confissão de fé, de santidade, de distinção entre aquilo que era o povo de Deus e os que não são o povo de Deus. Então eu acho que essa grande diferença, essa identidade, né? A circuncisão era uma identidade do povo de Deus. Gilgal fala de identidade. E o primeiro lugar, quando Elias e Eliseu, e eu vou deixar o texto aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo o texto falando sobre Elias e Eliseu, né, e essa jornada de fé que eles tiveram. O primeiro lugar foi Gilgal. Então Gilgal ele fala disso, fala dessa separação, dessa libertação. Não há como você viver um novo momento, não há como você viver uma experiência mais profunda sem que haja um rompimento com o passado, sem que haja um rompimento com o mundo, sem que haja um rompimento com uma vida que tínhamos, ou uma mentalidade que tínhamos, né? Acho que isso até é algo mais profundo. Porque uma coisa é você sair de lugares, de abandonar amizades, agora e até hábitos, agora outra coisa é mentalidade, é aquilo que está dentro, está entranhado. Então Gilgal é isso, é a separação. O segundo lugar que Elias conduz Eliseu foi até Betel. Betel significa em hebraico a casa do pão. Betel é um lugar onde a casa de Deus representa a casa de Deus, um lugar, um ambiente de intimidade, um ambiente de comunhão, um ambiente de experiências profundas com o Senhor. Então, se Gilgal fala de separação, se Gilgal fala de um rompimento, Betel fala de intimidade, Betel fala de aproximação. Gilgal nos separa do mundo, nos separa da carne, nos separa do pecado. Betel nos aproxima de Deus, nos aproxima da presença, nos aproxima do Espírito. Então é uma outra etapa nesse processo. E esse processo, irmãos, é um processo diário. É um processo da nossa jornada de vida, é um processo que às vezes Deus nos leva para que venhamos a mudar de patamar espiritual, para que venhamos a viver de fato aquilo que Ele tem para nós, né, os sonhos de Deus, os planos de Deus. A gente precisa romper com as coisas do mundo, nós precisamos nos aproximar de Deus. É um distanciamento do mundo e uma aproximação com as coisas de Deus. Daí Betel. Já o terceiro lugar foi Jericó. Se Gilgal fala de separação, se Betel fala de aproximação, Jericó fala de confronto. Jericó era uma cidade fortificada, Jericó foi uma cidade onde houve uma grande batalha na época de Josué. Jericó tinha muralhas, Jericó era uma cidade estratégica, né? Era um ponto estratégico a ser conquistado. Então, Jericó fala de guerras, de batalhas que nós enfrentamos. E isso é necessário, tá? Na vida cristã, na nossa jornada de fé, crente que não vive batalhas, não vive milagres, não vive experiências, não vive vitórias, não vive isso. A batalha faz parte. Se você for ver o texto bíblico, os irmãos,
numa breve leitura vai ver que Israel sai de um povo de pastoreio, um povo que cuidava de ovelha, de rebanho, e se torna uma nação de guerra. Porque para conquistar você tem que pelejar. Quando eles chegam em Canaã, e a primeira batalha que eles enfrentam, a grande batalha de Jericó, eles chegaram em Canaã e não tinha lá a terra pronta, tudo de mão beijada. Quer dizer, estava até pronto, mas tinha gente morando. Eles tinham que conquistar, eles tinham que enfrentar aqueles exércitos e vencer aqueles exércitos. Então, Jericó representa confronto, batalhas, guerras, vitórias, porque nós não pelejamos para perder, não com o nosso Deus. Não com o nosso Deus cuidando, indo à frente, nos capacitando. Então, a primeira etapa é Gilgal, a segunda é Betel e a terceira é Jericó. E eu sei que muitos estão vivendo esse Jericó e não é fácil. Quem gosta, né? Ninguém gosta de enfrentar guerras, de enfrentar batalhas, mas é necessário. É uma fase necessária na nossa jornada, é uma fase necessária no nosso caminho de fé. As batalhas são necessárias. E, por último, não menos importante, a última etapa dessa jornada de provação e de aprovação de Eliseu com Elias, né? Foi Jordão, o Rio Jordão. Jordão significa aquele que desce, aquele que se abaixa, aquele que se encurva. Fala do momento de humilhação, de um momento de dependência, do momento de reconhecer que nós só conseguimos vitórias. Essas vitórias só são possíveis com os joelhos dobrados. E também fala do seguinte, irmãos, mesmo depois que vencemos as batalhas que enfrentamos, e Jericó representa isso, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que, se não for ao Senhor, a vitória não seria possível. Que nós só vencemos porque a boa mão de Deus é sobre nós. Então são etapas. Aqui uma breve mensagem, uma breve palavra que veio do meu coração essa manhã, de quinta-feira, para dizer para você que são etapas que você precisa enfrentar, que são momentos necessários na sua jornada, que são momentos necessários para que você viva, de fato, aquilo que Deus tem. Você vai passar por isso, mas você precisa perseverar. Em todas essas etapas, Elias falou, olha, fica aqui. Era uma provação. Elias estava provando o coração de Eliseu. E Eliseu dizia, não, eu vou contigo. Eu não vou parar nessa etapa. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou parar no meio do processo. Eu irei contigo. Porque a bênção só seria entregue a Eliseu, a porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, a capacidade, a unção, se quando Elias fosse tomado pelo Senhor no redemoinho, a bênção só seria entregue se quando Elias fosse tomado, Eliseu estivesse junto. Então Eliseu sabia que ele não podia se afastar. Ele sabia que ele não podia parar, ele sabia que ele tinha que continuar. Viver cada etapa do processo que Elias levava ele, que Elias estava conduzindo ele. Da mesma maneira, não pare. Viva cada etapa do processo que o Senhor está te conduzindo. No final, eu posso te garantir isso. Vai valer a pena. Vai ter bênção, vai ter promessas se cumprindo. Você vai ver a glória de Deus, como Eliseu viu, se manifestando diante dos teus olhos. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa quinta-feira. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.